STJD marca julgamento do Vitor Roque, ele que pode pegar uma punição pesada por causa de uma postagem contra o São Paulo. Tem também o Flamengo, que soltou uma nota sobre fair play financeiro, falou sobre gramado, né? E o Palmeiras viu isso como uma provocação. E a Leila, que detonou o STJD e falou claramente sobre o Flamengo e o Bruno Henrique. E, além de tudo, tem também a Premier League, mais precisamente o Fulham, que quer levar um jogador titular do Palmeiras. Vamos junto? Vamos falar dessas notícias todas aqui, por favor, já chega junto, você que é da casa, você que é nosso amigo, conhece o nosso trabalho, tá no nosso canal, deixa aquele likezão maroto, por gentileza, tá sempre aqui assistindo os nossos vídeos, já não conhece, nos conhece, você já sabe o que você tem que fazer. Você que caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e todo santo dia tem... Rimou, hein? Você viu, né? E todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, resenha, de uma maneira leve, que é assim que o futebol tem que ser. Fechado, meus amigos? Vamos junto. Aí, se você curtiu o vídeo, você que não nos conhece, fica até o final. Se você curtir, aí você se inscreve e faz o pacote inteiro aí, curte o vídeo também. Fechado? Vamos lá para a nossa primeira notícia. Tem clube da Premier League de olho em jogador do Palmeiras. Vocês já viram que o Esteve, o Endrick, o Vitor Reis, o Gabriel Jesus, esses são apenas alguns exemplos das maiores vendas da história do Palmeiras, que o Palmeiras virou uma máquina de fabricar talentos no Brasil. E o Diário AS, segundo o Diário AS, outra joia do Palmeiras pode ir para a Premier League. É o Alan, ele que é meio atacante, ele tem 21 anos e ele é monitorado principalmente pelo Fulham da Premier League, ex-clube do Andréas Pereira, e junto com o Fulham já tem outros dois times também interessados no Alan, que já estão fazendo sondagens e consideram fazer uma oferta para ele aí na janela de inverno, que é em janeiro, que é o Everton e o West Ham, que eles estão explorando aí opções nos bastidores para fazer uma oferta na próxima janela. O Alan, que tem contrato com o Palmeiras até o final de 2029, ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, mais de meio bilhão de reais, 612 milhões de reais, que é a multa para o exterior. E com isso o Palmeiras ele se sente protegido hoje nessa situação para negociar o Alan. E o Alan, que teve início nas categorias de base do Figueirense, ele chegou no Palmeiras com 14 anos, e ele despontou aí como uma das grandes nomes da sua geração. Ele que sempre foi conhecido aí pelo seu drible, pelo seu refino técnico. Ele que é canhoto, mas ele é versátil, o cara joga de volante, joga de meia, joga de ponta, ele é um absurdo. E ele tem muitos títulos aí com a base do Palmeiras, tem Copinha 23, tem Brasileiro Sub-20, tem Copa do Brasil, tem Paulista Sub-20. O moleque é uma máquina, e a estreia dele no profissional aconteceu nessa temporada. Ele que já marcou gol, é um cara muito importantíssimo, e ele foi um dos destaques no Palmeiras, chamou a responsabilidade contra a LDU, já vinha jogando bem, fez até um bom Mundial, e chamou a responsa contra a LDU, e natural que esses jogos eles servem de holofote, né? Porque você já tem esse benchmark que os caras costumam falar da base do Palmeiras, e quando tem um moleque despontando, é aquele meme do Leonardo DiCaprio sentado no sofá assim, né? Que ele ia subir e fala... Os caras da Premier League devem ficar tipo assim, né? Olha ali, tem mais um. Não, e essa multa aí do Palmeiras desse tamanho aí, a gente sabe que raramente pagam-se a multa, né? Mas você deixa a multa alta para você se precaver. Talvez a gente, né, não tinha noção da bola que ele jogava, do quanto ele poderia evoluir, né? Mas o Palmeiras já, né, tem meio que obrigação, mas já fez esse trabalho antes também, para não ter esse problema. Então, se alguém quiser tirar a qualquer custo, o custo é bem alto, mas deve sair aí, caso saia uma venda assim, realmente uma venda muito boa, né? Não sei se vai ser já nessa próxima janela, mas eu acredito que vai ter bastante coisa, vai ter bastante time até lá interessado nele, né? Porque realmente ele tá chamando muita responsabilidade, joga bem quando entra titular, joga bem quando entra durante o jogo, óbvio, um jogo ou outro, normal não ir bem, porque também é normal o jovem oscilar, né? Mas, cara, é impressionante, né? A qualidade dele. E aquela história, que eu acho que com ele prova-se verdade, né? Que o João Paulo Sampaio já falou disso também, que todo jogador da base do Palmeiras tem que fazer pelo menos umas 3 posições diferentes, né? Jogar em 3 posições diferentes, ter essa noção. Eu já perdi as contas de quantas posições diferentes o Abel colocou ele. Já colocou ele para a ponta direita, já colocou ele para a ponta esquerda, já colocou ele de 8, né? Já entrou mais avançado. O gol que ele faz contra o Mirassol, lá classifica a gente no Paulista, ele tá ali praticamente de centroavante. Então, assim, ele já jogou de todo jeito no Palmeiras,
E isso hoje, para uma Premier League, né, para qualquer mercado aí, né, mas para essas ligas que tem a questão tática muito forte, é um prato cheio, né? Então, assim, infelizmente é difícil segurar, mas né, tá dando retorno esportivo aqui, em algum momento dando retorno financeiro. É o ciclo natural, né, do jogador da base do Palmeiras. E se acostumem que o raio vai cair muitas vezes no mesmo lugar. E vamos mudar o assunto aqui agora, falar dessa guerra, né? Essa guerra fria entre Palmeiras e Flamengo que acontece nos bastidores. A Leila Pereira que detonou o STJD, que foi muito enfática nessa questão. Ela falou que o Palmeiras foi prejudicado e falou com todas as letras. Temos um atleta condenado que joga normalmente por 2 meses decidindo jogos. Ela se manifestou porque, segundo ela, foi injusto o julgamento do Bruno Henrique. Ele foi julgado pelo Pleno, que é a segunda instância do STJD, em relação ao recurso da Procuradoria do Tribunal, né, da sua primeira condenação de 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil em setembro desse ano. Mas, porém, a sessão ela foi interrompida. O auditor Marco Aurélio Choi ele pediu vista, mais tempo para analisar o caso do processo, antes de proferir o voto, e com isso o julgamento ele foi adiado, ele vai ser retomado aí na quinta-feira, dia 13, às 3 horas de Brasília, que vai ser a única pauta do dia. E de acordo com a Leila, isso não é correto, e ela está certa. Em comunicado aí emitido até a imprensa, ela falou que ela subiu o tom e falou ainda da comparação fez uma comparação com o Ala, que foi punido nessa segunda-feira e não pode jogar contra o Santos no próximo sábado. Ela disse o seguinte, o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. E por fim, ela também falou da isonomia, né, no momento decisivo do Brasileirão, com Palmeiras e Flamengo empatados em pontos e disputando ali cabeça por cabeça cada título. Ela falou que o Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que as decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Alguma coisa a acrescentar? Cara, esse negócio do Bruno Henrique é complicado demais. A gente viu muita coisa da imprensa no último dia aí, né, de ontem para hoje, assim, assustador. Para mim, todo mundo que eu vejo defendendo de alguma forma o Bruno Henrique, ou eu vi até o pessoal falando assim, agora a defesa dele usou um argumento que eu mudei de ideia. Cara, eu duvido muito do caráter da pessoa. Qualquer pessoa que eu vejo defendendo o caso do Bruno Henrique, eu duvido do caráter da pessoa no dia a dia, porque realmente para mim, passa da questão esportiva, tá? A gente vai falar depois ali sobre o Vitor Roque. Quando teve a questão do Vitor Roque, eu falei que não tem o menor problema, na minha opinião. Para mim, passa da questão esportiva. O cara, né, foi uma fraude de fato, foi condenado, teve um tempo suficiente para ser investigado, para o cara pedir vista agora, tá ligado? É realmente muito estranho o cara pedir vista de um bagulho que tá andando por meses, né? Tipo, o que você estava fazendo esse tempo? Não tava jogando videogame? O que você estava fazendo, né? Tipo, era literalmente seu trampo. Você não fez isso até agora, então realmente é um negócio muito estranho. E aí, eu acho que eu sempre falo isso, que o futebol ele é muito reflexo da vida. Que a gente às vezes fala, né? Quem plantar o bem vai colher o bem, quem plantar o mal vai colher o mal. Infelizmente, nem sempre é assim. Você aprende isso depois de adulto, né? O Flamengo é a maior prova, mano. Eu só vejo o Flamengo fazendo bosta. O Flamengo faz bosta em todas as questões estruturais. Eu não vou entrar no quesito meninos lá do Ninho, que é muito triste, mas vocês sabem o que aconteceu, não preciso ficar aqui falando. Na pandemia, a postura do Flamengo foi bizarra, assim, nojenta mesmo. Agora a questão do Bruno Henrique. Então você vê, e não acontece nada. É literal, não acontece nada, você não vê a imprensa nem se esforçando para falar alguma coisa. Você vê um ou outro ali meio perdido, mas assim, a imprensa, vamos colocar de geral, a TV aberta mesmo, Globo, SBT, Band, essa galera que fala pra massa, pra grande massa. Porque, pô, eu vi, por exemplo, até mesmo o Juca Kfouri criticando, né? Às vezes você vê alguns caras que você até se surpreende, mas é cara que fala ali pra internet. E, pô, a internet tem alcance legal, a gente tem alcance legal. Mas foi uma galera que entra na casa das pessoas mesmo,
uma Rede Globo, o Bandeirantes, né? Igual você vê Jogo Aberto, Donos da Bola, essas coisas. Eu não vejo, no máximo o Neto, porque o Neto também ele fala sobre 15 assuntos diferentes, né? Mas assim, você não vê atacando, como é quando o Palmeiras, sei lá, tem um pênalti duvidoso, sabe? O cara cometeu um crime, você não vê metade do barulho quando o Palmeiras é um pênalti. Então, você vê que o peso é muito diferente em relação ao Flamengo. E a gente tem que ir levando, né? E como que eu falo, é o reflexo da vida mesmo. Você vê um monte de gente fazendo coisa errada, você tem que ir tentando conseguir suas coisas, conquistar suas coisas, mesmo com isso, e é o Palmeiras, né? O Palmeiras tentando fazer tudo certinho, tendo que competir com um time que faz exatamente o que quer, né? Absolutamente qualquer coisa. Isso é bom, com muita aspas, porque você olha o corintiano, o São Paulino, o Santista, todo mundo se lascando, né? Também sendo prejudicado com isso. O Santista, que até esses dias estava endossando o discurso de Varmeiras, de Leila Pereira, de Crefisa, tomou gol de um cara que está condenado há 2 meses. Que acabou sendo o gol da vitória, né? Exatamente. E para mim, o que o Flamengo está fazendo nesse campeonato, independente de quem ganhe esse campeonato, para mim já está marcado na história. O Flamengo jogou 2 meses com um jogador punido por manipulação de resultados, e o que o flamenguista alega, não é possível que o flamenguista que tenha 2 neurônios que saiba pensar, segundo eles, o Bruno Henrique fez isso de maneira não pensada. Né? Ele ajudou o irmão dele de maneira não pensada, não teve uma indução, né? Não configurou ali um caso de apostas. Em resumo, é isso. Não configura um caso de manipulação de apostas. Né? Porque o Flamengo foi prejudicado. Segundo essa o argumento. Ele não participa ativamente, diretamente de um esquema de aposta. Mas para mim, o que o Flamengo fez nesse campeonato já está marcado, porque jogou 2 meses com um jogador punido por manipulação de resultado, ganhou o jogo do seu concorrente direto, roubado, né? Roubado, o que eu digo é, o Palmeiras foi prejudicado, né? O Palmeiras teve um pênalti a seu favor na sua cara e não foi marcado por causa de pressão de bastidores. O Flamengo pressionou a arbitragem para errar somente para o lado deles. Em nenhum momento o Flamengo pede isonomia na arbitragem. Aquele negócio de deixa a bola rolar. Depois eles botam os lances do Pulgar batendo no Neymar, falando lance de jogo. Isso é uma das coisas mais patéticas que existem. Depois você tem mesmo beneficiando aí, eles foram beneficiados, eles conseguiram suspender o jogador do Palmeiras no mesmo dia em que vão conseguir, né, suspender o mesmo jogador do Palmeiras no mesmo dia em que se julga, na verdade já foi, né, que foi o Alan, conseguiu suspender um jogador do Palmeiras por mais um jogo, que foi o Alan, no mesmo dia em que se julgou um jogador por manipulação de resultados, e esse jogador ele teve o seu julgamento anulado. Ele fez o Palmeiras jogar os 3 últimos jogos fora de casa, fez inclusive boa parte da mídia sair do armário aí e mostrar que são todos flamenguistas, né? Muitos deles. Se você olha hoje a bancada do Sport TV, meu amigo, pelo amor de Deus, parecia que tinham 4, 3 advogados advogando a respeito do Flamengo, né? Pro Bruno Henrique. O que o Flamengo hoje fez, para mim, bicho, foi bizarro, na boa. Foi bizarro. Inclusive, todas esses posts que eu citei aqui foi até de um tweet, né? Que é o Matheus que postou lá no Twitter, que ele cita todos esses pontos aqui também. Para mim, o campeonato está marcado por isso também, independente de quem ganhe. Tá? O que o Flamengo fez foi bizarro. Você quer complementar com alguma coisa? Mas, se for campeão com tudo isso, vai ter um gosto a mais, né? E você falou da Sport TV, eu coloquei um pouquinho para assistir. E eles estavam totalmente invertendo o debate, né? Porque eles estavam comparando com o lance do Valdívia, que foi suspenso anos atrás aí por forçar cartão, aí falaram do Arrascaeta. Arrascaeta forçou o cartão amarelo agora porque ele vai estar na data FIFA. Isso é normal. Pelo amor de Deus, todo mundo faz isso. Só que o debate não é esse. Todo mundo sabe que o debate não é esse, né? Os caras parecem que brincam com a intelectualidade dos outros. Os caras estavam de maneira de terno e gravata sentado chamando o telespectador de burro. A discussão não é essa do forçar o cartão amarelo, você é mais velho que andar para trás. A questão é realmente o cara fazer tudo o que fez, provado com mensagem e tudo mais. E jogador que fez a mesma coisa, que pegou 700 dias lá, né? O jogador que voltou agora pela Ferroviária, pegou
ficou anos fora, e aí ele faz a parada igualzinha. Eu falei, será que estão comparando certo o caso? Fui ler sobre o caso do jogador, né? E era exatamente igual. O cara mandou mensagem para a família falando que ia tomar cartão tal dia, e foi igualzinho, né? Então não tem como você falar realmente dois pesos, duas medidas. E você falou, os caras alegar que ele não sabia, é igual o cara que comete um crime, depois alega insanidade, né? O cara faz tudo pensadinho lá, tudo premeditado, depois alega insanidade. Tá querendo chamar. Vê se o Bruno Henrique rasga dinheiro. Aquele negócio, né? É louco? Dá dinheiro na mão dele. Oferece um salário menor, que eu lembro muito bem que ele foi meio chatinho para renovar com o Flamengo. Oferece um salário menor para ver se ele aceita. Então, vocês estão querendo. Só porque ele fala umas coisas meio estranhas, porque ele é meio engraçadinho, né? Que ele é meio por fora, assim, mas na hora de renovar o contrato, essas coisas, você não vê ele rasgando dinheiro, então. Então, isso daí ele é tão bobinho, daí, né? Querer chamar os outros de trouxa, mano, pelo amor de Deus. O cara fez merda, o cara tá sendo inocentado porque tá num clube que tem poder de bastidor e pronto, mano. É mais bonito o flamenguista admitir isso do que ficar dando voltas, velho. Exatamente. E vamos falar aqui rapidinho, ó, do Mundial, Mundial que também cobrou seu preço, né? O Palmeiras e o Flamengo, eles que jogam esfacelados agora na data FIFA, eles vão entrar em campo no próximo sábado pelo Brasileirão para jogar os jogos atrasados, contra o Flamengo pega o Sport e o Palmeiras pega o Santos, respectivamente. Acho que o jogo do Flamengo é antes, né, do Palmeiras, e isso aconteceu por causa do Mundial de Clubes. O Flamengo, ele jogaria com o Sport no dia 12 de junho. 12ª rodada. E aí esse jogo foi adiado porque o Flamengo ele faria a sua estreia no Mundial 4 dias depois, contra o Esperance da Tunísia. E na época, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, eles enviaram uma carta para a CBF solicitando o adiamento da 12ª rodada. Aí a CBF aceitou e até agora só o Flamengo ainda não pagou a partida. O Palmeiras ele tinha que enfrentar o Santos na semana de 12 de julho. Mas na semana que o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea, na semana anterior, né? O Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final, no dia 4. Mas mesmo assim a CBF adiou o confronto entre os dois. E agora os dois times eles jogam esfacelados, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo eles vão cumprir esses jogos que eles estão devendo e eles têm muitos desfalques. O Flamengo ele tem 7 baixas confirmadas. A gente falou que o Palmeiras tem muitos desfalques, né? Mas estão minimizando o do Flamengo porque pega o Sport, né, bicho? O Sport está rebaixado. O Sport tem 2 vitórias no campeonato. Então, pô, se o Sport ganhar ou empatar, se o Sport empatar com o Flamengo, é papo de soltar rojão dentro de casa, porque é um time muito ruim, muito limitado. O Lucas Lima é quem puxa o ânimo do Sport. Então, ó, os desfalques do Flamengo aqui, ó. Arrascaeta, Varela, Vinha, Alexandro, Danilo, Carrascal e Plata, todos que foram convocados. O Pedro, Jorginho e o Alan se recuperam de lesões e eles vão ampliar aí a lista do Flamengo. O Palmeiras também tem 7 jogadores convocados: Vitor Roque, Flaco Lopes, Piquerez, Facundo Torres, Emiliano Martins, Gustavo Gomes, Sousa, Andreas Pereira e Alan, que estão suspensos. 9 jogadores, nós trouxemos ontem para vocês. E ainda o Palmeiras não tem o Everton, Lucas Evangelista e o Paulinho, que estão machucados. Esses desfalques eles acontecem em meio à rodada decisiva e os dois times com 68 pontos. Esse é a beleza do nosso futebol brasileiro, né? Você investe, você é capaz de gerar o entretenimento do campeonato, porque Palmeiras e Flamengo geram o entretenimento do campeonato. Eu tô vendo, tipo assim, a luta de dois grandes e os anexos, né? Porque o corintiano não se importa mais com o time dele. O São Paulino também não. Eles ficam comprando narrativa de um e de outro, né? Às vezes, para ver quem tem razão. Porque virou uma subdiscussão. A discussão principal é Palmeiras e Flamengo. E a CBF, ao invés de ajudar esse calendário, ajudar o Palmeiras, ajudar o Flamengo, né? Ajudar o Flamengo, né? A CBF ajuda, né? Mas assim, digo, privilegiar a competição, fazer com que os jogadores descansem, né? Pelo menos, ó, vai disputar amistoso agora, não convoca jogadores desses dois times. Vamos privilegiar o nosso produto nacional. Mas você vai desfalcar jogador para jogar amistoso com a Tunísia, sabe? Com o Senegal. Então, é uma coisa que não dá para. Você é punido, né? Você é punido por investir, você é punido por querer melhorar o seu produto. Cara, é muito louco isso, né? Esse negócio da narrativa que você falou da discussão. Eu acho que isso mostra mais ainda o que chamam de espanholização do futebol brasileiro. Eu acho que esse lance dos debates, ele mostra mais do que o futebol. Que o futebol, tudo bem, né? A gente tá ali disputando e tal, mês ou outro, ano ou outro aparece um outro time. Só que no debate é meio assustador, né? Quando a gente teve o jogo lá contra o São Paulo, que teve as polêmicas,
o Flamengo usou o São Paulo, mas como se fosse ninguém, assim, tipo, usou o São Paulo, claramente, né? E os caras abraçando, aí, pô, você tinha corintiano, tinha todo mundo falando, aí de repente o Flamengo vai lá, ganha também roubado de outro, aí você vê que o debate ali é sempre utilizando de outros clubes e o Palmeiras e o Flamengo ali, né? Mas você vê que um debate Leila versus BAP hoje repercute mais do que qualquer debate aí na imprensa esportiva, então eu acho que esse lance da narrativa, ele tá mostrando mais ainda essa polarização aí do futebol do que o futebol em si, porque o futebol, ano a gente teve esse ano aí as frustrações contra o Corinthians, né? O Flamengo teve ano aí também que mesmo com o time muito bom não conseguiu ganhar, isso acontece. Mas o debate é sempre Palmeiras e Flamengo, né? Um negócio que é assustador. E aí, né, até a gente aqui, como mídia, a gente entendeu isso, né? A gente tá sempre de olho ali nos influenciadores flamenguistas, que eles também gostam de fornecer conteúdo, é impressionante, né? E a Leila os dirigentes ali do Flamengo também. Então esse debate mostra isso. E aí você chega nessa rodada derradeira aí, com os dois times muito desfocados, né? O Flamengo tem a questão de ser contra o esporte, mas assim, já falei aqui, o Flamengo gosta de vacilar em jogo assim. Realmente, se acontecer alguma coisa, é para comemorar e Exato. muito, né? Daqui até porque a gente Nossa. joga depois. Mas é isso. E eu falei já, se a gente sobreviver a essa rodada na liderança, depois a coisa vira um pouquinho melhor, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas sobrevivendo a essa rodada, depois a coisa pode ficar, o negócio pode ficar bom olhando no olho de cada um aqui. Esse jogo é aquele típico jogo em que deixa o pescoço do Flazoeiro parecendo o do Zezé de Camargo, assim, ó. Nossa senhora, por favor, Sport, Ele ajuda falando nós, assim, né? viu? O Flamengo perdeu pro esporte, que ele vira pro campo, É. né? O Não se Flamengo, pode. que ele fala repetidas vezes. O Flamengo não pode tomar gol. O Flamengo não pode. Ele repete 4 vezes. Mesma coisa. Espero que isso aconteça. Vamos falar aqui do Palmeiras, que viu provocação do Flamengo, ainda nessa guerra fria aí, né, entre os dois times, que o Flamengo soltou uma nota sobre fair play financeiro, né? A guerra dos bastidores ela segue e teve mais um capítulo agora. O Flamengo emitiu um comunicado oficial sobre a posição detalhada do que pensa sobre o assunto para a CBF, né, da entidade máxima do futebol brasileiro, que é o último ponto da lista e comentou sobre o uso do gramado sintético, que foi o que chamou a atenção, que curiosamente é o piso utilizado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Estava assim escrito na nota dos caras, ó. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância no custo de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrio financeiro entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas, escreveu o Flamengo. Inclusive, no entendimento aí do Palmeiras, né? Segundo a apuração, a abordagem desse tópico não é sobre fair play financeiro. Não é sobre fair play financeiro, porque não tem como você falar de grama no caso de fair play financeiro, né? Além de ser uma tentativa aí de enfraquecimento, né? Forçar essa narrativa do gramado sintético e é nesse mote que o Flamengo quer bater. Inclusive, o Palmeiras não vai se manifestar oficialmente sobre o tema, mas acompanha essa discussão aí na CBF. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é uma das entusiastas da implementação do fair play financeiro. Ela tem um bom relacionamento com o Samir Chaud, inclusive tive a oportunidade de conversar com ele em Palmeiras e LDU. Ele pareceu um cara bem solícito, bem tranquilo, conversou comigo lá, falou sobre a final da Libertadores, uma coisa rápida, mas essa relação entre Palmeiras e Flamengo, ela está muito estremecida por conta desses processos judiciais aí envolvendo a Libra, né, que é o bloco responsável pelo direito de venda de transmissão. E a Leila e o BAP, eles evitaram qualquer tipo de interação, né, até contato mínimo aí nos encontros lá da Conmebol, que tiveram em outubro, e esse clima ele vai esquentar ainda mais, porque você tem a final da Libertadores, o ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, então isso vai seguir, essa treta, né, vai seguir forte. A minha opinião, cara, a respeito de gramado sintético, eu até me posicionei hoje, né, falei nos stories, eu sou a favor do gramado natural, lógico, futebol primariamente se joga em gramado natural. Só que você quer mudar o sintético? Show de bola, vamos junto. Sou a favor, mas eu sou a favor de definir um padrão. Você tem que definir um padrão exato. Altura, nível da grama, profundidade, tudo direitinho. Aí chegou antes do jogo, imagina a rodada do Campeonato Brasileiro. Sei lá, um Palmeiras e Flamengo, um Botafogo e Palmeiras, algo nesse sentido. Você chegou uma rodada do Campeonato Brasileiro, vem aquele abençoado lá da CBF, ele avalia as condições do gramado. Se não tiver padrão,
exato, definido, né? Se não tiver um padrão de gramado definido, 3 pontos para o visitante. Eu duvido que algum time topa isso. Eu duvido que algum time topa fazer isso. Você chegou lá, avaliou o gramado do mandante, não está no padrão estabelecido, você é obrigado a dar 3 pontos para o visitante. Porque você não está no padrão estabelecido de um fair play, de uma liga, né? Não é nem fair play, é ridículo eu falar fair play aqui, né? Isso não envolve fair play financeiro. Isso envolve uma liga, a criação de uma liga. É assim que você cria esse padrão. E por que eu digo isso? Porque ninguém está preocupado com o jogo, meu amigo. Aqui ninguém está preocupado com o jogo. O que estão preocupado é com o poder extra que a possibilidade de um gramado sintético te dá. Por quê? Você pode arrecadar com evento, você pode arrecadar com show. Isso aí te permite o Palmeiras, por exemplo, ser uma vaca leiteira absurda para o Palmeiras. Porque te permite você colocar o Linkin Park no sábado e jogar no domingo. Né? Essa é a possibilidade que um gramado sintético te dá. Não vamos ser hipócritas aqui também. E outra coisa também que eles falam, né? Das lesões. Cara, vamos falar de número. Puxem aí os jogadores que se lesionam no gramado sintético, que se lesionam no gramado natural, que se lesionam no sintético. Olha lá o São Paulo, lá no Morumbi, o tanto de cara lesionado, é tudo no Allianz Parque, que esses caras se machucam, né? E o próprio Thiago Nunes, usou o sintético para justificar um 4-0 da LDU, um 4-0 que a LDU tomou, que fez o resultado lá. Mas você não pode falar de altitude. Mas o cara vem aqui, toma um 4-0 e vem querer falar de sintético. O gramado sintético ele já virou senso comum e se engana você que acha que é só por causa de bola, não é por causa de jogo jogado. O negócio aqui ele é um xadrez, não é futebol. Isso aqui é tentar minar economicamente o seu adversário. É isso que quer ser feito, porque quando era só o Atlético Paranaense usando grama sintética, ninguém falava absolutamente nada. Você lembra disso? Foi o Palmeiras colocar uma grama sintética, começou a ganhar título, virou problema. Cara, do Thiago Nunes é inacreditável, né? Porque, de fato, o único trabalho bom da carreira dele foi no sintético, né? É um negócio meio bizarro. Mas vira essa questão aí do debate mesmo, né, cara? O Flamengo... Eu tenho a sensação, sinceramente, aqui não é nem zoeira, que os caras do Flamengo eles se juntam numa mesa de bar para escrever as coisas que eles escrevem, quando emite uma nota, quando pensam numa estratégia, porque parece que tudo que eles fazem é bem padrão várzea mesmo, assim, só que num clube com projeção, né? Eu acho muito estranho que ele realmente você vê que não tem nada, não tem nem nexo, né? Você colocar essa questão do gramado para. Aliás, igual você falou, acho que se você for colocar o gramado sintético na questão fair play financeiro, é só positivo, né? Porque você consegue fazer mais dinheiro, você paga seus jogadores em dia, você consegue gastar menos do que você arrecada, então, assim, seria muito positivo na conta. O Flamengo, cara, realmente. Eu postei uma vez, eu lembro que eu postei até meio, assim, nem imaginando o que ia reverberar, eu coloquei sobre o Flamengo ser o atraso do futebol brasileiro, o que bombou aquilo lá, com o flamenguista maluco, porque sinceramente, eu acho que o Flamengo é um atraso pro futebol brasileiro de anos, tá? Desse debate que a gente tem de lá nos anos 70, 80 especialmente com o Zico, colocarem para passar Flamengo pra caramba lá especialmente no Norte e Nordeste, né? Por isso também vem um pouquinho da torcida deles, tanto que tem também bastante palmeirense por lá, mas você vê que o Flamengo ele é um atraso desde essa questão da transmissão dos anos 80. Se você for falar de tudo que o Flamengo fez, que para mim atrasou muito o futebol brasileiro, acho que é impressionante. A gente tem aquele meme do Fabrício do Cruzeiro falando, né? A repórter pergunta se achava que o Ronaldinho Gaúcho seria punido e tal. Ele falou: no Flamengo, você acredita nisso? Tipo, o Flamengo não é novo negócio, cara. É um assunto antigo. O Flamengo faz o que quer no futebol brasileiro há anos. Eu espero que comece a mudar um pouco. Espero que o Samir tenha um pouquinho de senso aí, né, nas decisões que realmente não vão pro lado do Flamengo para tudo, porque o Flamengo, até mesmo na fase ruim ali, fazia o que quer agora, então com dinheiro, com poder de bastidores, pelo amor de Deus. É isso aí, senhores. Vamos falar de Vitor Roque. Vamos falar do Vitor Roque que pode ser punido, tá? Fiquem de olho aí, porque é capaz de você ter um Bruno Henrique tranquilão jogando as fases finais e um Vitor Roque aí sem jogar. E vamos falar rapidinho aqui do nosso parceiro, a KTO, que tá sempre com a gente. Não tem jogo de Brasileirão, mas tem data FIFA nesse meio de semana e é legal você brincar. Quem sabe você não acerta o Odão KTO. Vai aparecer um QR Code aqui na sua tela, ó. QR Code e link fixado nos comentários. Chega mais. Cria a tua conta lá na KTO. E seguinte, meu parceiro, tu pode acertar o Odão da KTO. Vou falar para você qual é. Você pode chegar lá e brincar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem também amistoso do Brasil, tem amistoso da Argentina. E aqui, ó, eu já fiz a minha fezinha, ó, odd 6 para eliminatórias da Copa do Mundo. Inglaterra, Portugal e França somado mais de 9,5 gols na rodada. Então, ó, tá pagando aqui uma odd 6
odd 6, com 20 pila lá na KTO, você pode fazer até 120, né, cara? Que é uma odd 6 na KTO, que é também as KTOs mais o Odão. Você sai, na verdade, de odd 6 para odd 7. Você vai para uma odd 7 com o Odão KTO. Então fica esperto, chega mais e brinca com muita responsabilidade na KTO, que é o nosso parceiro oficial aqui do canal, e para maiores de 18 anos. Fechado, senhores? Ó, QR Code na tela, link nos comentários. Chega mais, KTO, jogue com responsabilidade. Fechado, senhores? Vamos falar aqui de Vitor Roque, o STJD que marcou o julgamento dele depois daquela postagem contra o São Paulo. A informação é do site Lei em Campo, que é especializado em direito desportivo, e ele vai ser julgado por causa daquelas postagem que é considerada homofóbica nas suas redes sociais, em 5 de outubro, depois da vitória do Palmeiras contra o São Paulo. Na publicação ele tinha colocado um tigre, né, mordendo um pescoço de um viado, que foi a publicação que ele fez. Minutos depois ele apagou o post, e o Vitor Roque vai ser julgado pela segunda comissão disciplinar do STJD no artigo 243 do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de discriminação. E aqui vem o problema, meu amigo, prevê uma pena de suspensão de 5 a 10 partidas que teriam de ser cumpridas no Campeonato Brasileiro. Esse seria um possível gancho, né? Esse gancho seria uma bomba para o Palmeiras, seria ruim, seria horrível demais. E tem que o Vitor Roque é o principal jogador do Palmeiras, né? Dá para se dizer que hoje é o camisa 9 do Palmeiras, e desde que ele chegou, ele tem 20 gols e 5 assistências em 52 partidas. O número do Vitor Roque é um negócio assombroso, e perder ele seria horrível, né, cara? Mas curioso é o momento desse julgamento, né? É curioso como as coisas acontecem sincronizadinhas, né, com o Bruno Henrique, e aí vai ficar aquele discurso de lá. Se o Bruno Henrique for punido e o Vitor Roque não, vai ficar aquele discurso. Se o Vitor Roque for punido e o Bruno Henrique também, vai dar aquele efeito de compensação. Então é muito, como eu posso dizer, conveniente esse julgamento do Vitor Roque aparecer agora, né? Eu tava até olhando aqui alguns casos parecidos, e teve um muito parecido que é do Lianco. O Lianco fez uma provocação ao Cruzeiro, né? Na internet também e tal, e não pegou nenhum jogo, né? Então a gente tem um exemplo aí. E digamos assim, o Lianco hoje no Brasileirão não faz a menor diferença, o Atlético Mineiro não tá disputando nada. Então, se você tem um caso parecido e se você tiver uma pena diferente, realmente levanta suspeita. Eu acho que o STJD ele tá dando o famoso dando pano para manga, né? Porque se já tivessem resolvido o caso do Bruno Henrique, talvez a gente não teria falando. Agora, toda punição que tiver, todo caso que for julgado rápido, né? Mais rápido que o Bruno Henrique, é um caso mais sério para mim desse ano aqui, vai levantar suspeita. Então o STJD ele tá realmente cagando e sentando em cima, né? Tipo assim, a gente já não confia muito. Os caras dão motivo e aí fica difícil, né? Mas vendo aqui alguns exemplos, a gente realmente não tem punição por jogos em relação a isso. Talvez tenha uma multa, alguma coisa do tipo. Vamos ver, né? Agora, realmente, se a gente tem um exemplo, um caso muito parecido, que não pegou nenhum jogo, e o Vitor Roque, que claramente disputa o título direto com o Flamengo, e até eu fiz um vídeo outro dia que o Vitor Roque é responsável diretamente por 22 pontos do Brasileirão, gol de virada, gol de empate, gol de vitória, né? Então ele realmente é um trunfo para o Palmeiras hoje. Se for punido, vai levantar uma suspeita muito grande, né? Então vamos ver, né, cara? Vamos aguardar. Como você falou, dependendo aí da punição, ele pode ter se despedido do Brasileirão contra o Mirassol, né? Imagina só isso, o tamanho do prejuízo. Mas vamos ver também a defesa do Palmeiras, o que vai alegar, né? Se a defesa do Flamengo tá conseguindo reverter um caso de manipulação, né? Vamos ver a defesa do Palmeiras, que a gente sabe que costuma ser bem competente. Antigamente os caras escondiam, né? Hoje em dia não é nem embaixo do nosso nariz, é na frente. Eu tô torcendo, inclusive, pro relator anular a pena do Vitor Roque, igual anulou do Bruno Henrique, né? Pelo menos a gente tem uma sessão suspensa, porque, afinal, se no Bruno Henrique não alega ter ilegalidade, né? Então, a gente precisa pensar igual aí a postagem do Vitor Roque também, né? Enfim, dizem que o Bruno Henrique não influenciou nada, o do Vitor Roque também não. Então eu quero ver, vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos julgamentos, e coincidentemente eu acho que o Vitor Roque vai ser suspenso, tá? É capaz de a gente ter o Vitor Roque suspenso e o Bruno Henrique não.
sem direito a recurso ainda. Digo para você que é capaz de a gente ter um Vitor Roque suspenso sem direito a recurso, mas fica tranquilo que isso é só mais uma gigante coincidência, né, meus amigos? Vamos falar aqui também, ó, do Vitor Roque, ele pode voltar em tempo recorde dos amistosos aí contra a Tunísia, né? Dependendo do julgamento, né? Às vezes a Leila nem gasta gasolina. Mas o Vitor Roque, o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique, eles voltarão da seleção no avião da Leila. A Leila vai ajudar o Cruzeiro e o Vasco. Ela que vai disponibilizar o seu avião para o Vitor Roque na seleção brasileira, depois contra a Tunísia, depois do jogo contra a Tunísia no dia 18, lá na França. Eles vão deixar. O que é a questão aqui? Eles querem deixar o Vitor Roque disponível para o jogo do dia 19, às 7h30, diante do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Paulo Henrique do Vasco, eles vão pegar uma carona e eles vão retornar no avião da Leila. Ela que se prontificou aí com as diretorias para realizar a operação. O Vasco que também tem jogo no dia 19, diante do Grêmio, fora de casa, às 9h30. E o Cruzeiro joga contra o Juventude no dia 20, às 4 da tarde. Até a própria Leila Pereira falou aqui, ó, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o outro Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os outros atletas juntamente com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim, que o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique poderiam voltar conosco ao Brasil sem problema nenhum. E ela aproveitou para dar aquela SPT no Flamengo, que é o seguinte, ó, é esse espírito de cooperação que deve nortear o futebol brasileiro e não o individualismo. E ela cita no plural, hein? Se você olha os comentários, só dá os flamenguistas chorando, ó. E não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar, afirmou Leila Pereira. Inclusive, ela vai estar na Europa e ela volta junto com os jogadores, meus amigos. Inclusive, tem os outros convocados também, né? O Palmeiras já vai ter o Flaco Lopes, né? Já vai ter a volta do Flaco Lopes, que ele vai disputar só uma partida com a seleção. É sacanagem isso aqui, não é? Você vai tirar o cara... Isso é muita sacanagem. Se ele não entrar cara no jogo, então, eu vou ficar muito bravo, velho. Nossa, cara. Ele vai jogar só uma partida que é no dia 15, hoje é terça-feira, a partida sai no sábado, não é? No mesmo dia que o Palmeiras vai jogar. É isso que Cara, que loucura, velho. Você vai tirar o cara de um jogo decisivo. Já o Emiliano Martins, o Piquerez e o Facundo, e o Gustavo Gomes e o Sousa, eles vão disputar no dia 18. Dia 18 cai que dia aí, se eu não tô ruim de memória? Cai na semana que vem, numa terça-feira? É isso? Terça-feira, um dia antes do jogo também, né? Igual a seleção brasileira. E aí eles são aguardados no dia 19. E aí a condição física dos jogadores, né? Elas vão ser fundamental aí para saber se eles vão estar à disposição do Abel Ferreira contra o Vitória. Mas enfim, é isso, meus amigos. Que salada, hein? Que logística lascada, né? Hoje eu vi um vídeo de uma menina que nem é do futebol, que era assim: você acha que eu tenho inveja de você? Inveja eu tenho dela. Daí era o vídeo da Leila falando assim: não, eu comprei o avião porque eu quis. Se der, eu alugo pros outros. Se eu não alugar, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Aí tinha um monte de comentários, as meninas, assim, eu nem sou palmeirense, mas morro de inveja dela. Mas a Leila, ela tem uma posição no futebol hoje muito interessante, né? Exatamente por isso, porque até mesmo os presidentes de outros clubes aí já chamam, já sabendo que pode ajudar, né? Já trouxe outros jogadores aí de volta junto. E é isso, né? Aproveitar os recursos, né, que hoje a gente tem, a Leila tem também disponível. Porque vai precisar, né? Eu não sei o quanto o Vitor Roque vai jogar pela seleção brasileira, tem esse outro ponto também, porque é uma posição que o Ancelotti está precisando testar, então talvez ele tenha uma minutagem maior, porque geralmente quando o cara vai assim a primeira vez, eu acho que é a segunda vez, mas se eu não tiver enganado, vocês me corrijam aí, na outra vez que ele foi convocado para principal, ele lesiona antes de viajar. Eu acho que é a primeira vez que ele vai jogar mesmo pela principal, se não estiver enganado. Então, imagino que ele vai ter uma minutagem aí, porque é a penúltima convocação antes da Copa. Então, talvez ele realmente esteja disponível ali no banco, né? O jogo contra o Vitória em casa deve ser mais tranquilo. Mas é recurso, né? É recurso que a gente tem aí. E a Leila... Hoje é um trunfo pro Palmeiras nessas questões também, porque esse negócio de seleção tá embaçado agora. Ó, interrompendo o vídeo aí, porque é uma informação que saiu aí depois que a gente já tinha gravado, mas ainda nesse assunto de ter os jogadores de volta,
depois da data FIFA, durante a data FIFA, o Palmeiras está trabalhando para ter o Flaco Lopes contra o Santos no sábado, tá? Informação aí do nosso palestra, o Palmeiras enfrenta o Santos no dia 15, né, pelo Brasileirão, a partida que será às 21 horas, e o Flaco Lopes, ele foi convocado para a seleção argentina, e ele joga um amistoso contra a Angola na sexta-feira, às 13 horas, né, então ele joga mais de 24 horas antes do jogo contra o Palmeiras. A grande questão, obviamente, que a viagem não é nada fácil, então o Palmeiras está trabalhando para ter o Flaco Lopes no jogo contra o Santos. Aí ele acabaria o jogo lá, sei lá, o jogo começa às 13. Vamos supor que às 17 ele saia do estádio, não sei exatamente a demora para sair do estádio num amistoso, né? Porque o jogo normal, você tem entrevistas, tem várias questões, no amistoso eu não sei. Mas aí, né, pegar o avião já, voltar, enfim, vamos ver, mas o Palmeiras tem trabalhado para ter o Flaco Lopes contra o Santos, seria muito bom, seria muito importante, tem que ver também a minutagem dele lá, o quanto ele vai jogar, o quanto ele não vai jogar lá, mas é uma força-tarefa aí do Palmeiras para ter o máximo de jogadores possíveis contra o Santos e também depois contra o Vitória, tá bom? Interrompi eu mesmo, interrompi o vídeo aí, o Bruno, para falar isso que a gente já tinha gravado. É isso aí, meus amigos, caminhão de notícia para vocês. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Mas paciência, você vai pelo menos vai sair informado. Se quer coisa curtinha, você tem que ir no Rios, não tem que fazer não. Vidinho de 1 minuto, TikTok, que o negócio é deixar você informado e a gente debater as ideias também. Fechado, senhores? Mais um vídeo para conta. Se chegou até aqui, saiba que você é a gente é muito grato de você estar aqui, né? Você é um grande amigo nosso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela moral que você dá pra gente, pela confiança, principalmente. Você tá até aqui, sinta-se cumprimentado. Deixa o like no vídeo, cara, por gentileza, ou se é que a gente pode pedir alguma coisa para você depois de ter ficado aqui. Dê o like no vídeo, que você é o nosso amigo aqui no canal, tá? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o like, se inscreve no canal, você que ficou até o final. Você que não é inscrito já sabe o que você tem que fazer, né? Por gentileza, é muito importante que a maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos, eles não são inscritos no canal, beleza? Muito obrigado, um abração para vocês e a gente volta no próximo vídeo.